Olá, querido! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje estamos aqui para aprofundarmos-nos mais um pouquinho na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o casamento como o início da família. Porque para valorizar o casamento da maneira correta, nós precisamos entender o que ele é e por que para Deus ele é tão importante. É claro, querido, que eu já deixo bem claro que os vídeos que eu faço são para pessoas que realmente querem aprender mais de Deus. Se você não quer, querido, fica à vontade, vai aí no YouTube, pesquisa uma musiquinha que você gosta ou pesquisa um outro vídeo que traga um conteúdo que te agrade, amém? Queridos, o assunto de hoje é muito importante, porque o casamento ele tem sido visto como algo comum. Ah, não deu certo, separa. Não, querido, o casamento ele tem muito valor para Deus. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos dar a ele o devido valor. Nós conseguimos tratar a nossa família de um jeito melhor. Porque o casamento, ele deve ser o início da família. Sabe, queridos? Uma coisa eu vou falar para vocês. A cada vez que eu procuro na palavra do Senhor um entendimento a respeito da família e a respeito do casamento, mexe tanto comigo. Porque eu consigo ver o quanto eu não sabia valorizar a minha família. E o quanto o meu casamento para mim era tão pouco. Eu me lembro de todas as vezes na célula, ou pelo menos grande parte das vezes, eu comentava com os irmãos, aqueles irmãos mais próximos, que eu não tinha fé para lutar pelo meu casamento. Nossa, querido, isso é tão triste. Porque se nós soubéssemos o quanto o casamento vale para Deus, nós lutaríamos por ele com todas as forças. E é claro, não depois que ele acabasse, mas principalmente enquanto nós estivéssemos ali, juntos, unidos. Querido, fica aí com o vídeo. Eu espero que esse vídeo fale muito no seu coração. E se ele falar no seu coração, coloca aí nos comentários. Deixa o seu amém aí. E mais uma coisa. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta que fica aí pairando na sua cabeça e que você não sabe como responder, deixa também aí nos comentários. Que todas as terças-feiras eu vou procurar trazer testemunhos de pessoas que já passaram por situações complicadas na família, mas que viveram a restauração. E vou trazer vídeos para tirar essas dúvidas que vocês têm. Dúvidas que às vezes até eu também tenho, mas que eu tenho procurado esclarecer mediante a palavra de Deus. Então, querido, fica com o vídeo e até a próxima. Como vimos na lição que nos explica por que a família é um projeto de Deus, entendemos que, como segunda a ordem divina, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne, ligados entre si, o que os torna um dependente do outro. Nem um homem é mais que a mulher, ou a mulher mais que o homem. Homem e mulher agora dão início à multiplicação da família, gerando filhos e filhas e povoando a terra. Ainda em Gênesis, vemos que a união entre homem e mulher é tão valiosa para Deus que, ao omitir-se por 2 vezes aos reis da cidade por onde peregrinou com sua família, Abraão tem Sara de volta por uma intervenção de Deus. Em Gênesis 20, por exemplo, vemos a situação que ocorre quando Abraão diz a Abimeleque que Sara é sua irmã. Não que fosse mentira, porque ela era realmente sua meia-irmã. Mas por sua omissão, Abimeleque, encantado pela beleza de Sara, toma ela para ser sua mulher. E veja só, por mais que pareça aos nossos olhos que Abraão foi quem errou, Deus intervém, vindo a Abimeleque em sonhos e dizendo que ele seria morto porque tomou para si uma mulher casada. Para Deus, a aliança entre homem e mulher é sagrada e inquebrável, e o nome popular dado por nós a essa aliança é casamento. Também vemos o que acontece com Jó e sua esposa. Veja bem, Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E um dia, Satanás se apresenta perante Deus, dizendo que ele só era o que era e só tinha o que tinha, porque Deus o dava tudo. E Satanás, inescrupuloso como é, desafia o Senhor, dizendo: estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás quis dizer que Jó não adorava a Deus pelo que ele era, e sim pelo que ele o dava. Mas o Senhor conhece os nossos corações, e ele sabia que Jó o amava verdadeiramente.
Por isso, deu permissão a Satanás para tocar em tudo que ele tinha, menos na sua vida. Satanás tira seus filhos, suas riquezas, seus servos e sua saúde. E vendo sua mulher tudo o que acontecera, ela disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Podemos dizer que a mulher de Jó não tinha com Deus o que ele tinha, mas ela tinha uma aliança e isso, a aliança, o casamento, fazia com que Satanás não a pudesse matar como havia feito com as demais coisas e bens de Jó. Uma aliança só pode ser rompida por Deus e por mais ninguém. A vida da esposa de Jó só não foi tocada e tirada por causa da aliança que havia entre os dois e Deus. Mas por que o inimigo separa tantos casais hoje em dia? Porque a grande maioria não possui uma aliança com Deus. A grande maioria não convida Deus para o seu casamento. Os filhos e a esposa de Jó não tinham relacionamento com Deus, mas porque Jó tinha, todos eram abençoados. É preciso que pelo menos um se mantenha íntegro, temente e fiel a Deus. E se a família é um bem tão importante para Deus, por que os filhos de Jó morreram? Porque entenda, a aliança era entre Jó, sua esposa e Deus. Os filhos são heranças do Senhor, um bem que Deus nos proporciona mediante a nossa união. Cada um deverá buscar por si e pela sua família, coisa que os filhos de Jó não faziam, pois eles eram totalmente dependentes da comunhão de Jó com Deus. Veja o que Salmo 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Por que recompensa? Porque Deus recompensa todo aquele que está disposto a pagar o preço pela sua família. O que acontece na aliança de casamento entre homem e mulher é o que Jesus ressalta em Mateus 19:6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E com ninguém, inclui também Satanás e companhia ilimitada. Provérbios 18:22 vai dizer que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. E assim como as bênçãos materiais que recebemos, seja carro, casa, dinheiro, é algo que devemos zelar e agradecer todos os dias. Mas é incrível ver como as pessoas se limitam quando se trata da sua família. O meu carro me dá gastos, problemas e dores de cabeça, mas porque ele me leva onde precisa e me dá um certo conforto, eu cuido e agradeço por ele. Pago pelos seus consertos e combustíveis caros para que ele mantenha o meu conforto. Mas quando se trata da nossa família, se deu problema, eu abandono. E para piorar, estipulo para ela um tempo de uso e chego ao ponto de trocá-la, me colocando à disposição de outra família, mas deixando a minha aliança inicial de lado. Colossenses 3,14 diz que, acima de tudo, devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. E já sabemos que Deus é amor, portanto, somente com Ele podemos ter o elo perfeito entre nós como casal e como pessoas. No casamento, passaremos por dores, provações, tristezas, desentendimentos, discussões, pois cada um possui seu caráter, crença e manias. Mas também teremos a recompensa de dias felizes, marcantes e inesquecíveis. E sabendo disso, devemos tomar cuidado para não retribuir o mal com o mal, mas sendo bondosos uns para com os outros e para com todos, pois foi para isso que fomos chamados. Mais à frente, veremos que há ordenanças bíblicas sobre como maridos e esposas devem se portar um com o outro. Mas primeiro, eu preciso entender verdadeiramente qual é a base da família, pois não se é possível edificar uma casa sem base. Entender que ela é um projeto de Deus e que se eu digo e quero servi-lo, eu tenho que estar disposto a fazer por ela o que ele faria e o que ele me ensina. E, por fim, entender de uma vez por todas que a aliança do casamento é eterna e inquebrável. Somente Deus pode separar o que ele uniu. E se eu decido quebrá-la, eu me coloco à disposição da sua justiça e correção. Cuidemos, portanto, do nosso casamento como nosso bem mais precioso, aquele cujo qual atrai as bênçãos de Deus. Não estejamos mais tão ligados à correria, ao trabalho, ao dinheiro, aos bens, mas aprendamos com Jó e Abraão, que eram prósperos porque tinham um relacionamento com Deus, eram tementes a Ele e obedientes.
Se assim for, não precisaremos correr atrás de bênçãos, pois serão elas que nos seguirão. Aleluia!